Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Mercado. Meu nome é Carlos Augusto. Eu sou Leandro Rosadas e nesse vídeo a gente vai falar sobre tomate. Tudo que você precisa saber de tomate. Como que eu posso fazer para reduzir quebra de tomate, como melhorar o reaproveitamento dele. Então é um vídeo muito específico e focado em você entender como melhorar o resultado desse produto, que é um dos mais vendidos do hortifruti e que dá a maior quebra. E aí, seu Carlos, o que um supermercadista poderia fazer de forma simples para conseguir ter melhor resultado de quebra e tal, diminuir quebra, porque ele está usando o reaproveitamento? Bom, a gente sabe que existem vários aspectos que envolvem a questão de quebra, que vai desde a parte de controle de estoques, com relação às vendas, mas o ponto-chave que nós vamos colocar hoje é como que eu faço o reaproveitamento de alguns produtos que teoricamente iria para descarte. Então, por exemplo, nós temos, tanto na área de hortifruti, muito produto que não tem reaproveitamento. Algumas redes já descobriram uma forma interessante, produzindo saladas de frutas, saladas de verduras. Só que existem alguns outros produtos, outros processos que a gente pode reaproveitar. Qual é o princípio disso? O princípio é aquela velha lei lá de Lavoisier: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então a gente pode transformar um produto através de um processo correto de reaproveitamento, tal qual algumas empresas industriais, empresas agrícolas também costumam fazer. E dentro do varejo existem produtos que a gente pode reaproveitar. O primeiro deles, Leandro, que a gente pode reaproveitar, principalmente agora nesse período de verão, onde a perda aumenta por causa da demanda de consumo, é a questão do tomate. O tomate, uma vez que ele atinge o ponto de amadurecimento, ele sai daquele processo de melhor condição de amadurecimento e inicia-se aí o processo que nós chamamos de senescência. Ou seja, o fruto ele vai começar a se estragar a partir do tempo em que o processo de amadurecimento dele passa a ser estagnado. Como que eu posso reaproveitar um tomate? Ora, todos nós sabemos que a indústria pega tomate e transforma em tomate seco. Mas a pergunta é, será que dentro da minha loja eu tenho recurso técnico com condição de fazer um tomate seco de qualidade? Tem, e você de supermercado você pode observar. Se você tem um forno de padaria, você tem uma mesa de bancada e utensílios de cozinha, você consegue fazer, através de um processo de preparação do teu tomate e uma temperagem, você produzir tomate seco, fazendo corte, fazendo espremedura. Mas vamos lá, eu quero que hoje você dê, vai lá e dá tudo. Então, como a gente faz o tomate seco? Explica exatamente passo a passo. Primeiro é importante saber que nós vamos recomendar a produção de tomate seco a partir daquele que não tem condição de venda, mas tem condição de consumo. Então ele vai ser separado, depois é feito então uma limpeza nele, retirando as partes estragadas dele. Depois ele é feito uma lavagem, essa lavagem em água corrente, uma imersão em água com uma pequena quantidade de água sanitária ou de cloro. Qual é a proporção de água? A proporção para cada 10 litros de água eu uso 2 colheres rasas de sopa de água sanitária. Colher de sopa rasa de água sanitária. Eu imerso essas 2 colheres na água, dou uma mexidinha, jogo o tomate dentro e deixo lá por um período de 10 a 15 minutos. Beleza. A partir daí eu recolho, descarto essa água que estava lá fazendo esse processo de sanitização. Então eu vou fazer o corte do tomate. Esse corte é um corte simples, corte em cruz. E a gente vai fazer então, fruto a fruto, uma espremedura. Vai espremer ele um pouco para tirar o excesso de água dele. Depois eu vou abrir ele, vou colocar o tomate sobre as bandejas, que é usada em padaria para você assar pão. Você vai colocar o tomate sobre a bandeja. Depois você coloca, para cada quilo de tomate, 50 gramas de açúcar e 30 gramas de sal. Então, para cada quilo de tomate. Depois desse processo todo, o cara pesa. Depois de lavar, cortar, espremer, para cada quilo de tomate,
eu vou usar 50 gramas de açúcar, 30 gramas de sal. Vai colocar, vai espalhar sobre ele e vai levar ao forno. O ideal é usar uma bandeja daquelas perfuradas. A maioria das padarias tem essa bandeja, para que ele vai desidratando. O sal e o açúcar combinados, eles fazem com que toda a parte úmida do tomate ela se evapore. Mas em que temperatura e em que tempo? A relação tempo e temperatura, você vai ter que fazer uma adequação. Então eu vou passar uma temperatura e um tempo por experiência, que são 40 minutos a uma temperatura de 170 graus. 40 minutos, 170 graus. Essa temperatura e esse tempo ela terá que ser acompanhada porque existem variedades de tomate cujo teor de umidade varia de fruto para fruto. Então a experiência e os testes que você vai fazer na sua própria padaria é que vai determinar a amarração do tempo e da temperatura. Se vai ser realmente os 40 minutos, se vai ser mais, ou se vai ser um pouquinho menos. A pessoa vai ter temperatura em si é 170 e acabou. A base é 170 por 40 minutos. Ao sair de lá, é possível então você fazer a temperagem, que é importante. Você vai temperar com orégano e polvilhar alecrim, são poucas gramas, o alecrim e o orégano são ervas secas muito finas, então não vai dar, para cada quilo deve dar 2 a 3 gramas de cada. Então a gente vai polvilhar em cima, depois recolhe ele, coloca num pote plástico e completa o volume com uma combinação de azeite com óleo de soja, ou seja, aquela mistura de azeite com óleo que já vem pronta, tem diversas marcas no mercado. Se você colocar só o azeite, então você vai ter que fazer isso para repassar no custo. Se você colocar só o óleo, talvez o sabor não fique muito bom. Vai dar o sabor ao azeite. É o azeite que vai dar sabor e aroma. E mais junto do tomate que vai ficar esse sabor que nós chamamos, quando mistura sal e açúcar, é chamado de adstringente. Esse é um termo técnico que se usa quando você coloca. Ou acre-doce, que é como alguns molhos são vendidos. Molho acre-doce o acre-doce é a combinação equilibrada entre sal e açúcar. Então esse sabor acre-doce, com a textura do tomate e o sabor característico que o tomate tem, deixa esse gosto, né, muito apreciado por diversas pessoas do tomate seco para a composição de saladas. Consegue sim fazer um bom tomate seco com grande qualidade. E uma grande vantagem, você não está comprando tomate para você fazer isso, você está reaproveitando o seu tomate, que é para você ter uma rentabilidade maior. As últimas experiências que nós tivemos foi para vender esse produto a R$ 24,90 o quilo. Esse valor, com certeza, como recomendação de preço, pode ir até R$ 30 o quilo. Mas a gente recomenda inicialmente R$ 24,90. Então a gente está falando de pegar um tomate que vai jogar fora. É óbvio que vai ter uma perdazinha dele, porque você vai tirar a parte ruim. Mas eu reaproveito e vendo ele a R$ 30 o quilo. Muito maior e muito mais do que seria o normal. Exatamente. Então é possível conseguir preparar um tomate seco de qualidade com reaproveitamento. Na medida que a pessoa retira do tomate seco as partes que são descartáveis, que está ali rachada, que está um pouco apodrecida, e aí a gente vai fazer o processo de sanitização, nós temos uma garantia de seguridade alimentar, porque a sanitização com o cloro ou com a água sanitária destrói 99,9% das bactérias, por causa da relação tempo e a ação química que ela tem. Então, mas você disse que era para usar a proporção de água sanitária lá de 2 colheres para 10 litros de água. Porém, eu posso fazer a mesma coisa com cloro e é na mesma proporção? Nós recomendamos usar água sanitária. Agora, olha só a dica. A água sanitária, se você olhar no rótulo atrás dela, e ela tiver escrito assim, também para uso culinário, essa é a ideal. A água sanitária, que no verso do rótulo não está escrito que também pode ser usada para uso culinário, essa nós não aconselhamos. Por quê? Porque talvez na composição dessa água sanitária tem pinho, tem substâncias que dão aroma, que dão cheiro para fazer limpeza, então não é aconselhável.
é necessário que tenha somente o hipoclorito de sódio, que é a composição básica da água sanitária. Mas existe um produto específico para limpar esse tipo de descontaminação. Isso. Esse produto específico é fácil achar no mercado. A gente pode usar o cloro orgânico em pó. O cloro orgânico em pó, ele é usado para sanitização de grandes volumes de produtos, principalmente de hortaliças, de folhagem, nas empresas que trabalham com processamento de vegetais. Como é que se usa esse cloro orgânico? Lá na embalagem dele tem a quantidade que é recomendada por cada volume, de 10, de 5 litros. Por que eu não posso recomendar exatamente se eu vou usar uma colher de chá, que geralmente a quantidade é bem pouca, porque ele tem maior concentração? Porque vai depender do produto, da concentração do grau de pureza, mas a princípio no produto fabricante, mas na embalagem com certeza encontra o cloro orgânico para poder fazer essa sanitização. A grande vantagem do cloro orgânico sobre a água sanitária é que a água sanitária ela tem capacidade de neutralizar a ação de micro-organismos, também conhecido como as bactérias. Para o caso do cloro orgânico, vai além de bactérias, alguns ovos, larvas de eumintos ou larvas de verminoses. O cloro orgânico ele tem uma capacidade de abrangência de grupos de organismos maior do que a água sanitária. Mas sai mais caro para fazer com cloro? Não tanto, porque a quantidade é muito pouca. Eu tenho preço de mercado. Em média, um frasco de 100 gramas de cloro orgânico está custando entre 6, 7 reais. Então você é muito falou pouco. Que vai usar Usa uma colherinha pequena, metade de uma colher de chá para 5 litros ou uma colher de chá de cloro orgânico para 10 litros. Mas o ideal é que olhe na embalagem, porque senão o cara vai seguir lá com a colher e provavelmente, dependendo do nível de concentração, pode ser que dê merda na hora de fazer. Se por acaso a pessoa colocar uma dosagem maior, são dois fatos. Mais água. Se for botar uma dosagem maior ou errar a dosagem, o excesso de cloro orgânico ou até mesmo o excesso da água sanitária, ela, vamos dizer assim, queima a parede celular do vegetal. Então vai ter uma destruição da parede celular do vegetal, vai fazer com que abra alguma porta ali, ou de infecção, ou uma desestabilização do vegetal, uma alteração do sabor, porque ele vai entrar no metabolismo do vegetal, porque mesmo depois de arrancado, o vegetal ele continua ainda respirando, existe uma taxa respiratória, por isso que ele se estraga. Então é aconselhável usar as dosagens que são recomendadas pelas técnicas. Então nunca exagerar. Se for menos, aí é pior. Algum grupo de micro-organismos que tem um certo grau de resistência maior, talvez ainda continue presente. Talvez seja essa a razão, porque muitas pessoas produzem o tomate seco sem fazer a desinfecção correta, e o que acontece? Ele acaba criando uma camada de fungo ou de outros tipos de bactéria, se estraga, acidifica o meio, modifica o gosto, e aí as pessoas acham, esse negócio não dá certo. Mas o segredo é a lavagem correta, a limpeza correta, a desinfecção conforme a técnica recomenda. Com certeza vai ter um tomate seco de qualidade. Uma outra pergunta, seu Carlos. Como que eu faço para usar outra forma de diminuir a quebra, que é transformar o tomate em extrato de tomate, um molho de tomate? Isso é possível se a pessoa tiver na loja um processador. Eu posso fazer isso de duas formas. Eu vou ensinar aqui uma técnica de molho. Mas é para dar tudo, tem que explicar passo a passo. Tá, eu vou ensinar duas técnicas para reaproveitamento de tomate que não seria para tomate seco. Técnica número 1, pega o tomate, faz a limpeza dele, coloca ele para cozinhar com um pouquinho de água. É meio chatinho isso, são um cozimento de 3 horas. 3 horas? 3 horas. Cozinha o tomate durante 3 horas. Deixa ele cozinhando no fogo baixo durante 3 horas. Nesse processo, toda a massa do tomate, tanto casca como polpa, quanto semente, elas vão tornar-se um pouco mais mole na sua textura. Depois de 3 horas, guarda-se esse tomate numa panela tampado por 24 horas. Durante esse processo de 24 horas, depois que fez o cozimento, alguns compostos orgânicos naturais e benéficos para o tomate, eles vão se desenvolver nesse período de 24 horas. Mas como assim? Ora, se eu cozinhei por 3 horas,
eu destruí grande parte, quase que 100% dos micro-organismos indesejáveis. Só que o processo que acontece nas 24 horas seguintes, ele não é um processo microbiológico, ele é um processo biológico de desenvolvimento de compostos. Esse processo biológico vai dar uma melhor apuração de sabor e aroma. Depois, então, dessas 24 horas, numa outra panela, aí se coloca um pouco de alho, um pouco de cebola, refoga-se alho e cebola com mistura de azeite e óleo de soja, refoga, joga essa massa de tomate dentro e cozinha por mais 3 horas. A quantidade de alho, de tomate, de cebola e de sal vai de acordo o seu gosto, mas eu vou passar aqui umas medidas básicas. Lembre-se, o sal ele não pode passar de 1,5 sobre o valor total da massa. Em nenhum produto é permitido colocar acima de 1,5% de sal sobre o valor total da massa. Uma massa de 1 quilo, você não pode botar mais de 15 gramas. Exatamente, o máximo seria 15 gramas para cada quilo. Isso seria só o problema do sal. No caso do alho, o alho você pode chegar até 3 a 5%. No caso da cebola, de 5 a 7% sobre o valor da massa. O ideal é você fazer uma padronização na primeira experimentação, você saber ali pelo sabor se ele vai ficar no final com um sabor agradável. Voltando então a esse processo, a gente vai dar então um cozimento de mais 3 horas. Então lembra, eu dei o primeiro cozimento de 3 horas, esperei 24 horas para que ele pudesse apurar sabor e aroma. Faça o refogado com alho, com cebola, com azeite, com óleo de soja, nesses percentuais que a gente explicou, e a partir daí eu tenho então um novo cozimento desse tomate por mais 3 horas. Espere esse tomate esfriar, bate no liquidificador, não precisa peneirar. Esse molho, ele tem nome, é chamado de molho pomodoro. O molho pomodoro, ele é diferente do molho ao sugo, porque o molho ao sugo, eu peneiro ele dessa mesma forma que é feito, peneirei, tirei o excesso de bagas que existe dentro dele. Então fica só aquele molho mais fluido. Esse é o molho ao sugo. O molho pomodoro é dessa forma que eu expliquei, só precisa bater no liquidificador e não precisa peneirar. E o molho à bolonhesa, você faz o cozimento da carne moída e mistura o molho bolonhesa. Então são os 3 molhos, todos 3 de origem italiana. Mas vamos lá, me dar uma proporção aqui, porque isso ficou confuso na minha cabeça. Eu peguei o tomate, quantos quilos de tomate para alho e cebola? Então, vamos trabalhar em percentual, porque fica mais fácil. Sim. Então, nunca exceder 1,5% de sal. Beleza, o sal nunca exceder alho acima de 5%. Beleza. Não exceder cebola acima de 7%. Ok, alho a 5, cebola a 7, aí eu posso fazer 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos. Assim. Lembre-se, a melhor receita é aquela que usa a proporção peso-peso. Ou seja, peso de ingrediente em relação ao peso total de massa. Essa é a melhor forma de se fazer uma receita. Me diz uma outra coisa, seu Carlos. E aí, por quanto eu posso vender esse molho pomodoro? Olha, o molho pomodoro, na loja que a gente ensinou a fazer esse molho, foi do projeto que eu tive recentemente. Um pote daquele era por quilo, estava sendo vendido a R$24 o quilo. Quilo do molho. Um quilo do molho. E vende a ponto de não dar quebra. Não dá quebra. Ele cobre o preço da embalagem, da etiqueta, da mão de obra, dos ingredientes, principalmente por causa do tomate, que é de reaproveitamento. Então dá certo. Então, assim, sua sugestão é, tá com quebra de tomate grande, investe no molho, faz os molhos, ou faz tomate seco. E pode conseguir fazer os 3 molhos. Ou pode fazer os 3 molhos. Pode fazer os 3 molhos. O que é mais interessante, eu quero usar o molho para usar na pizza, que eu vou fazer promoção de pizza. Pode? Pode. Você peneira esse molho pomodoro, ele vai ficar um pouco mais fininho, um pouco mais fluido, e você pode espalhar ele sobre a pizza, conforme o processo que você já tem lá comumente. Ok, entendi. Uma outra coisa que eu vi, seu Carlos, e ainda falando de tomates, que eu acho que tomate o tomate é o produto de hortifruti que tem maior quebra. Então,
A outra coisa que eu vi que é muito característico e problemático com relação ao tomate é o fato das pessoas não arrumarem o tomate. Então eu chego em loja, eu chego a, sabe, sentir aquela dor interna quando o cara pega e vira o tomate na banca. Ele não arruma o tomate, ele vira o tomate. E além do fato de quando ele vira o tomate, ele não vê os tomates. Então, porque uma das coisas que eu vi que a nossa equipe de especialista faz é na hora de arrumar o tomate, ele vai olhando tomate por tomate. Porque tiver algum tomate fora de padrão, ele vai separando já. Porque aquele tomate provavelmente vai acelerar o processo de... Eu não sei se é bem isso, mas vai acelerar o processo de amadurecimento de outros. E fora que fica feio na banca, e fora que fica melado a banca, porque o tomate já está já batido. E aí ele vai colocando e já vai separando. E aí com aquela separação, você negocia com os fornecedores possivelmente uma bonificação, uma devolução daquilo ali, um desconto, porque você, sei lá, separou X quilos de tomate ali que não estava adequado. Então, isso eu vejo que falta muito nos mercados. É esse cuidado com esse produto que tem uma quebra tão grande que é o tomate. O senhor já deu duas fórmulas simples que qualquer dono de supermercado, pegando passo a passo, reassistindo o vídeo 10 vezes, conseguiria ir lá e fazer o tomate seco, o molho, os 3 tipos de molho de tomate e tal. Mas eu digo que eu sinto muita falta desse processo ao inverso, de prevenir, de não deixar dar a quebra, né? E eles deixam porque não se recebe o produto de hortifruti da maneira correta. Porque muitas vezes é assim, tem um conferente, mas o conferente não entende porcaria nenhuma de hortifruti. E aí como é que o cara vai saber se aquele tomate está com a qualidade adequada ou não? Então o ideal é que ou tem alguém especializado ou então o líder lá do hortifruti, que entende de qualidade do produto, verifique, o repositor verifique peso, ou seja, chegou tantos quilos, ok. Agora deixa eu lá levar para o cara do hortifruti para ver se a qualidade está adequada. Porque muitas vezes a gente pega a qualidade adequada. No açougue, naquela loja de Campinas que a gente fez consultoria, o senhor reduziu em 8% a quebra do açougue só resolvendo um problema de qualidade, que o produto estava chegando tarde, já chegava melado. De temperatura e de controle. No hortifruti eu acho que, assim, eu vejo que tem o mesmo problema. As pessoas não conferem esse produto quando chega bem, e aí depois botam isso na banca, não vende que a qualidade está ruim, e aí isso vai dar quebra, beleza, o senhor já ensinou como o cara melhora esse processo. Mas o ideal é o cara nem deixar isso acontecer. E se acontecer, usar essas sacadas que o senhor ensinou agora. Olha, uma dica importante. Vamos falar a questão do tomate. O tomate, ele é uma planta que, no tocante à questão de respiração, ela é uma planta climatérica. As plantas, com relação à respiração e à velocidade de amadurecimento, elas são chamadas de climatéricas ou não climatéricas. As plantas climatéricas são aquelas que amadurecem mesmo depois de arrancada, mesmo que a arrancada verde, ela pode amadurecer. O tomate, ele além de ser climatérico, ele é classificado como planta C3. Então as plantas, com relação à classificação em respiração, elas são C1, C2, C3. Sendo que C3 é a planta que tem a taxa de respiração muito intensa. O tomate tem uma taxa de respiração muito intensa. E um dos erros que eu vejo são o seguinte: compra-se tomate nas bancas para poder arrumar lá, compra tomate verde, compra de vez, compra maduro e se mistura na banca. Eu recomendaria deixar um pouco separado, deixar as plantas, os tomates de verde com verde, o de vez com o de vez e o marmaduro com o marmaduro, porque se um interfere no amadurecimento do outro. Agora, a loja que tem uma climatizadora pulverizando uma fina camada de água por ventilação, vapor d'água, para diminuir a temperatura, que tem interferência a temperatura no amadurecimento, consegue sim manter uma boa qualidade de tomate. É claro que os nossos especialistas, eles ensinam relação volume, forma de arrumação, não jogar na banca. Uma loja com ar-condicionado já é melhor do que a loja sem nada. Não tem dúvida. Agora, o ideal seria que tivesse o vaporzinho d'água jogando. Vapor d'água sobre a área de vegetais inteira ajuda a reduzir. Olha, Leandro, eu vou te falar uma coisa. Vapor d'água
sobre um alface. O alface, por exemplo, ele tem 98,9% de água. Só 1,1% é matéria seca. E ele tem um processo de respiração. À medida que ele vai perdendo essa água, o estado de senescência ou alteração da sua condição normal, ela acelera muito por falta de umidade. Um dos melhores projetos que eu vi de apresentação de vegetais folhosos que eu já vi foi lá em Aracaju. Então, no final das contas, na minha visão, né, o que falta é as pessoas de hortifruti aprenderem a trabalhar direito com o produto tomate, arrumar para não deixar dar quebra e tal, ter cuidado no recebimento dele. Também, caso aconteça a quebra, que é eventual e acontece, tomate é o que mais quebra, as pessoas utilizarem o tomate e fazerem um processo que o senhor acabou de explicar de reaproveitamento, que é fazer tomate seco com tomate, e seguir na receita que o senhor acabou de ensinar, fazer a parte dos molhos de tomate, que o senhor falou que é 3, um é o pomodoro, que é com ele todo já. Ele inteiro, aquele processo de 3 horas, de 24, depois mais 3. O outro molho, que é o molho... Ao sugo, peneirando o pomodoro. E o terceiro molho? E o terceiro molho foi, deixa eu lembrar aqui, foi o pomodoro, ao sugo e o bolonhesa, que é com carne moída. Ah, tá. Então, bolonhesa quer pegar esse mesmo molho, que é o ao sugo, e não o pomodoro. Não, é o ao sugo. A carne moída vai sobre ao sugo e não sobre o pomodoro. Ok, beleza. E aí você pode fazer o molho... Pode fazer com cozimento, com técnica. Deixa eu só dar uma dica final. Se fizer um envase com o molho quente, a uma temperatura acima de 80 graus, na hora que você colocar no pote, naquele pote que suporta a temperatura, que vai ao micro-ondas, e a gente tampa e emborca ele, você consegue sanitizar a tampa. Depois que você voltar ao contrário, deixa na refrigeração, eu garanto pelo menos 15 dias de validade. Porque você fez a sanitização da tampa. Não, volta aqui que essa sacada aí é boa. Se você botar o troço no pote que aguenta a temperatura. Suporta a temperatura. Se a temperatura estiver acima de 80 graus, eu posso tampar ele e virar ao contrário. E aí isso já vai... Quando eu virar ao contrário, eu não deixo 2, 3 minutos. Pode pegar ele, desvirar, colocar sobre a refrigeração. Com certeza você tem 15 graus, 15 dias de validade a uma temperatura de 5, 7 graus. Mas e se não fizer isso, qual o prazo médio de validade que pode ter? 7 dias. Isso no molho? No molho, em qualquer um dos 3. Tá, e no tomate seco, qual o prazo médio de validade? No tomate seco ele tem um processo de conservação incrível por causa da presença do óleo e do azeite. Então o processo dele de conservação, se tudo for feito de forma higiênica, sob refrigeração dá 25 dias. Pode botar 25 dias? Pode botar 25 dias que não dá problema. Ok, perfeito. Gente, foi muito bacana ter esse papo de mercado com o seu Carlos Augusto. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem esse vídeo. Esse papo de mercado você pode acessar ele no YouTube, em outras redes sociais. Não deixe de deixar seu comentário se vocês estão gostando desse formato. E um ponto importante, seu Carlos Augusto vai falar, ainda vai ter muitas dicas. Se tiverem perguntas técnicas, coloquem nesse vídeo aqui que o seu Carlos ele vai ter o prazer de ajudar vocês a responder elas. Beleza? Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.